Bom, essa é uma explicação rápida e o mais simples que eu puder, do que são as casas astrológicas e como se divide, como elas se dividem, como a gente chega na divisão delas no céu. Alguns textos antigos, principalmente em outras línguas, em português é mais raro, mas chamam os signos também de casas do céu, casas celestes. Então eu não gosto muito de usar a expressão casa celeste para essas casas, porque pode confundir. Não estou falando dos signos, tá? Para a gente entender, para a gente começar a entender o que são as casas, a gente precisa de alguns pressupostos iniciais. O primeiro deles é que a Terra, o planeta onde estamos, é uma esfera perfeita no centro do cosmos. Não cabe aqui a discussão de até que ponto isso é verdade, se faz sentido falar sobre isso, se isso é loucura, se é uma bobagem, mas enfim, vamos simplesmente partir do pressuposto que isso é verdade. Vamos assumir esse pressuposto para facilitar a explicação. O segundo pressuposto também, não vamos discutir a validade dele ou a relação dele com o real, com a ciência, ou o que quer que seja, tá? É que a esfera celeste é tudo no cosmos que não seja a Terra, e esse tudo, esse restante do cosmos, é uma esfera enorme girando em torno da Terra, ok? Ela gira em torno da Terra, em torno dos polos, os polos celestes, os polos da esfera celeste, coincidem com a projeção dos polos terrestres, do polo sul e do polo norte, ok? Como as casas são divisões do céu, dessa esfera, de acordo com o observador, de acordo com o ponto, a localização geográfica de onde se abre o mapa, seja qual for o mapa. A primeira coisa que a gente tem que pensar é numa pessoa em pé, olhando para o leste. Vamos começar o nosso modelo assim, pensando na Terra, em uma pessoa em pé na Terra, olhando para o leste. Se você olha para o leste, o norte fica à sua esquerda e o sul fica à sua direita. É assim que na imagem que eu vou mostrar, as direções vão estar também, tá? O norte à esquerda da tela, o sul à direita da tela. O oeste à frente, entre aspas, ou seja, escondido pela figura, e o oeste para trás, ou seja, entre a figura e vocês, ou entre a figura e eu estou falando e também estou olhando, certo? É como se eu tivesse pego a esfera da Terra e a esfera celeste, feito um corte, e o leste ficasse para frente e o oeste para trás. Eu estou no meio nesse corte, ok? Dois pontos importantes antes da gente continuar, para a gente entender melhor o que vem depois, são o Zenit e o Nadir. Se você pega essa pessoa em pé e passa um eixo pela dimensão mais extensa dela, esse eixo vai atravessar a Terra para baixo e vai continuar para cima até ela bater num ponto no céu. Esse ponto lá em cima no céu é chamado de zênite. O ponto correspondente, ponto contrário, no fundo, é chamado de nadir. Tá? Tecnicamente, tecnicamente não, falando de uma forma mais simples, se você estiver em pé, fora da sua casa, puder olhar o céu, o zênite é o ponto onde o ponto que você vê se você olhar o máximo para cima que puder. Ok? Uma curiosidade é que a palavra zênite tem a ver com azimuth, e nadir vem da expressão a contraparte do zênite, tá, em árabe. Vamos lá. Esse desenho, essa representação bastante fiel do universo, não ensino minhas habilidades secretas de edição de imagens, é aquilo que eu falei. Essa esfera clara é a esfera celeste cortada, entre aspas, no meio. A verde é a esfera terrestre, a Terra. Esse pontinho vermelho é uma pessoa olhando para o leste. Certo? Ele está olhando para lá, para longe. Está olhando na mesma direção que nós estamos. Tá? Ele não está olhando para nós. A esquerda é o norte, a direita é o sul. Certo? Vocês conseguem perceber que isso é verdadeiro para qualquer lugar que ele tiver. Tirando dois pontos muito especiais que eu vou falar no final, que não interessam para a gente agora. Tá? Enfim,
Se essa pessoa estiver olhando, ela olhar em torno de si e não tiver nenhuma montanha, nenhum prédio ao seu redor, ela vai ver um círculo na junção, entre aspas, no limite da Terra com o céu. Esse círculo é chamado de horizonte. Tá? Tecnicamente, o horizonte visível, o que a gente vê quando faz isso, não é um grande círculo, não é um círculo que passa pelo centro da Terra e o centro da esfera terrestre. Mas para facilitar a nossa vida, a gente pode imaginar que o diâmetro da Terra seja desprezível com relação à esfera terrestre, da esfera celeste, perdão. Aí o horizonte passa a ser um grande círculo. Ou a gente pode definir o horizonte como um grande círculo paralelo a esse. Um grande círculo paralelo ao círculo que a gente vê quando olha ao redor e não tem nada impedindo a nossa vista, e a gente vê essa divisão entre o céu e esse limite entre a Terra e o céu. Ok? No nosso esqueminha seria uma coisa assim. Tudo bem? É fácil de ver que ele corta nesse desenho a esfera celeste, a esfera terrestre é celeste, na verdade, em dois hemisférios, o hemisfério embaixo e o hemisfério acima. E eu preciso, para a gente avançar, eu preciso de mais um grande círculo, mais uma divisão disso aí. Eu preciso de um círculo chamado de meridiano. Meridiano, basicamente, é um grande círculo, um círculo que passa pelo centro dessas duas esferas e corta o zênite e o nadir. Corta o ponto mais alto em que o Sol pode chegar no céu. É por isso que ele é chamado de meridiano, que é o ponto onde o Sol está no céu ao meio-dia. E corta o sul e o norte, certo? Então ele corta o horizonte no ponto sul e no ponto norte. No nosso desenho, como o plano que a gente usou para cortar, entre aspas, o cosmos e a Terra, já é assim, ele fica como um círculo. Mas entendam que ele cortou, que o meridiano corta o cosmos em duas metades. A metade leste e a oeste. Ou no nosso desenho, como a gente está olhando para o mesmo ponto que aquela outra pessoa lá, vermelha, em hemisfério da frente e hemisfério de trás, certo? É como se a gente estivesse no meio de uma bola gigante. Ele corta um pedaço da frente e um pedaço de trás. Eu vou pegar essa mesma esfera, vou apagar a esfera terrestre para facilitar o desenho e vou girar ela um pouco para a gente conseguir ver essa divisão em perspectiva, certo? Então, essa é a divisão da esfera celeste que o meridiano faz. Tá vendo que ele está dividindo de cima a baixo, entre aspas. Essa metade de cá em verde, nessa cor mais escura aí, é o hemisfério oeste, é de lá é o hemisfério leste. Tudo bem? Aí quando você acha o horizonte nessa imagem, você divide a esfera celeste em 4 quadrantes, tá? O que é aquele ponto, aquela estrela vermelha ali? É o zênite, tudo bem? A estrela preta é o polo sul. Lembra que eu trouxe o polo sul pra gente? Eu avancei o norte está do outro lado, o nadir está lá embaixo. Esses 4 pedacinhos da esfera, essas 4 cores diferentes, já são os 4 quadrantes. Então, o azul é o quadrante em que a casa 1, a 2 e a 3 estão. Certo? Começa lá na linha entre o azul e aquela cor clara, que é o ascendente. Se vocês imaginarem, essa linha continua e passa pelo horizonte leste, pelo ponto leste. O fundo do céu começa lá embaixo. Então, ali em verde estão a casa 4, 5 e 6, em verde claro, e nesse verde mais acinzentado estão as casas 7, 8 e 9, e no último quadrante, o que sobrou, aquela mais claro lá, as casas
10, 11, 12. Certo? Não é difícil. Você pegou, imaginou o globo, imaginou o horizonte, imaginou o meridiano, que é um grande círculo passando pelo zênite, pelo sol no meio-dia, qualquer um dos dois, tá? Não preciso dos dois para fazer isso. Pelo sul e pelo norte, você corta com o horizonte, com o meridiano, o céu todo em 4 grandes pedaços. Um pedaço que começa no ascendente, um pedaço que começa no fundo do céu, um pedaço que começa no descendente e um pedaço que começa no meio do céu. Tudo bem? Para a gente entender como que a gente divide dentro desses quadrantes cada uma das casas, eu vou ter que juntar esse ponto de vista da esfera de acordo com o observador, com um ponto de vista celeste, por assim dizer. Tá? Essa é a esfera conforme a gente divide ela conforme nós mesmos. Então, se eu estiver no ponto onde eu estou, ficar em pé, o horizonte e o meridiano que dividem o céu todo são a partir de mim. Mas a gente sabe que o Sol está na mesma posição num signo para o mundo todo, independente de onde a gente esteja. Né? É isso que a gente fala quando a gente lê, o Sol está em Áries, o Sol está em Touro, o Sol está em Capricórnio, etc. Né? Todas as estrelas, todos os planetas elas estão no céu visível, na esfera visível, numa posição que independe da minha posição. Tá? Eu vou tentar juntar essas duas esferas num desenho só, para a gente entender melhor como a gente divide as casas. Mas esse é o básico. Tá? Os quadrantes são divididos pelo meridiano e pelo horizonte. Ok? Essa é uma visão da esfera celeste, da esfera terrestre. Eu peguei isso de um tratado da esfera qualquer, eu acho que é do Faleiro, mas não lembro qual é. Mostrando basicamente como funciona. Essa estrelado embaixo é o polo sul, o estrelado em cima é o polo norte. Esse eixo torto é o eixo da eclíptica do zodíaco. Essa faixa em volta da esfera do zodíaco, aquela bolinha ali dentro é a esfera terrestre. Tá? Essa esfera gira da nossa direita para a nossa esquerda em torno desse eixo vertical. Ok? Eu vou botar ela deitada, entre aspas, porque eu quero imaginar uma pessoa no Equador. Aí fica muito mais fácil. Tá? De novo, não precisa me elogiar pelas minhas qualidades visuais e técnicas. Eu sei que isso está muito bem feito, mas perdoem pelo desenho grosseiro. Imagine de novo essa pessoa aqui em vermelho em cima da esfera terrestre. Ela está no Equador. Então a esfera celeste gira em torno da terrestre de uma forma reta. Tá vendo? Ela sai lá de trás. Se você olhar essa linha no meio, esse círculo vertical no meio, por onde passam essas 3 estrelas amarelas que eu vou mostrar depois, gira. Ela faz as coisas nascerem lá no leste, subirem para o zênite e descerem no oeste até o fundo até o nadir e girando. Vocês conseguiram perceber isso? Pois bem, para aquela pessoa lá em vermelho, essa faixa azul é o horizonte. Lembra que eu falei, tá? Então está cortando essa esfera em 2 metades, essa esfera de baixo e de cima. Vocês percebem que a esfera celeste continua girando. Então essas 2 metades não são, do ponto de vista dela, não são as mesmas. Ela vai mudando o tempo todo. Tá? Mas do ponto de vista daquela pessoa em vermelho lá, o que está acima dessa linha é sempre o hemisfério de cima, o hemisfério acima da Terra, o hemisfério superior, onde estão as 6 casas acima da Terra, é abaixo as outras. Ok? O meridiano é isso aí que eu tentei pintar de verde. Tá vendo que tem uma coisa pintada em verde em volta da esfera? Pois é, esse é o meridiano. Essas estrelinhas. A estrela branca... desculpa, as estrelas amarelas não tem branca nenhuma. A da esquerda é o polo norte, a da direita é o polo sul. Essa aqui na nossa frente, bem perto da gente, é o oeste. A lá de cima é o nadir. A de baixo... a lá de cima é o zênite, a de baixo é o nadir. Tá? Vocês estão vendo que a faixa
o zodíaco, essa faixa inclinada, ela não nasce na mesma posição. Ela não nasce com o mesmo ângulo que o Equador. O Equador nasce reto para quem está no Equador. Ok? Pois bem, eu vou explicar aqui, depois eu vou explicar torto, mas aqui é mais fácil. Como se dividem os quadrantes, tá? Para a gente pegar as casas. Basicamente, você puxa um círculo, um arco, do Polo Norte ali, da junção do Polo Norte. Aqui está no Polo Norte, mas não é no Polo Norte. É no ponto de encontro do meridiano com o horizonte, que é aqui no Equador, coincide com o Polo Norte, até o outro ponto de junção, até a outra interseção do meridiano com o Equador, que nesta figura coincide com o Polo Sul. Segundo diferentes medidas, tá? A Regiomontanus, a divisão segundo Regiomontanus, que é a mais comum para a astrologia horária, e tem gente que usa para Natal também, ela decide esses pontos dentro de cada quadrante por onde as linhas vão passar por uma medida de 30 graus do Equador. Tá vendo esse círculo? Primeiro aí, esse círculo do meio, onde estão essas três, o Zênite, o Nadir e o ponto oeste e o leste lá do outro lado, tá? O círculo que passa por cima da cabeça do nosso ser humano vermelho. Então, o ascendente, a linha que divide o ascendente, a linha que divide a casa 1, é o círculo do horizonte. A casa 2 é 30 graus, é o ponto por onde o círculo, o arco, perdão, que delimita a casa 1 da casa 2, passa no Equador 30 graus abaixo desse ponto. E depois a divisão da casa 2 para a casa 3 para mais 30 graus abaixo. E depois a casa 4, o que delimita a casa é o círculo do meridiano. Aí chega para o nosso lado, né? A casa 5 é 30 graus para cima do meridiano, a parte sul do meridiano. Depois mais 30 a casa 6. A casa 7 é de novo o horizonte, só que o horizonte do nosso lado, e por aí vai. Certo? Quem divide as casas por signos inteiros, entre aspas, vai pegar 30 graus a partir da eclíptica. Certo? Então a primeira casa vai ser a 0 graus de Áries, que está por acaso bem perto ali do ponto oeste, mas não precisa. A segunda casa vai passar a 30 graus de Áries ou a 0 graus de Touro, e por aí vai. As casas vão dividindo, vão passando pela eclíptica, vai medindo a distância delas de um arco ao outro ao longo da eclíptica, em vez de passar pelo Equador Celeste. Certo? O sistema de casas chamado Campanus faz a mesma coisa, só que em vez de usar a eclíptica ou o Equador Celeste, usa um círculo chamado de primeiro vertical. Tá? Primeiro vertical é um círculo que passa pelo Zênite, pelo Nadir e pelo ponto oeste e leste. Ou seja, nesta imagem, e só nesta imagem, ele coincide com o Equador Celeste. Tá? Plácidos, eu não vou explicar como faz, porque é complicadinha. É um pouco mais complicado de explicar. Eu vou mostrar agora como é que seria num lugar a 45 graus norte e não no Equador. Como é que o céu ficaria torto, entre aspas, inclinado, tá? De novo, eu pus uma pessoa ali, tá? Ela está em pé. Se vocês lerem em textos antigos, vocês vão ver que a latitude e inclinação do polo são sinônimos. Textos de navegação, textos de arte de marear, de navegar. E é por causa disso. Vocês estão vendo que o nosso ser humano vermelho está a 45 graus norte de latitude, e
E é exatamente o ângulo que o Polo Norte faz com o horizonte. Vejam, o Polo Norte tem 3 estrelinhas na parte de cima do mapa, é a estrelinha da figura, perdão, é a estrelinha do meio. Tá? Nesse desenho, o primeiro vertical passaria de novo pelas 3 estrelinhas que fazem uma linha vertical nessa imagem. Lá em cima o Zenit, lá embaixo o Nadir, e o Oeste e o Leste aqui. Tá? Mas não passaria pelo Equador, nem pela eclíptica. Tá? Vocês conseguiram perceber a diferença, né? Então, vamos lá. Ó. O Equador agora ele gira inclinado e não reto com relação ao Zenit e ao Nadir. Ele sobe quando você olha no ascendente, não só o Equador, não só a eclíptica, mas o Equador sobe torto. Tá? É por isso que as pessoas que moram no Equador ou veem só o Polo Norte ou só o Polo Sul. Tudo bem? Uma curiosidade é que a gente fala ascensão reta e ascensão oblíqua por causa do que se chamava de esfera reta e esfera oblíqua. Essa é uma esfera oblíqua. A esfera ascende de forma reta só no Equador. Ok? A divisão basicamente é essa. De novo, você vai pegar ali o horizonte, o ponto onde o horizonte e o meridiano se cruzam e vai traçar arcos aqui. Ou em cima do Equador, se você quiser dividir por regiomontanos, ou em cima da eclíptica, se for por signos inteiros, ou pelo primeiro vertical, se for por campanos, etc. Não muda nada em princípio. A conta fica um pouco mais complicada quando você inclina, entre aspas, a esfera. Mas o princípio é esse. Então, eu só quero mostrar a última imagem para explicar por que eu falei que tem 2 pontos ali que não dá para a gente saber o que é leste e o que é oeste. E são esses 2 pontos em que o sistema de casas falha. A gente não consegue dividir a esfera celeste no sistema de casas. Esses 2 pontos são o Polo Norte e o Polo Sul. Eu vou explicar por quê. Nessa imagem, o sujeito está em pé no polo. Então, acima da cabeça dele está o Polo Norte. Tudo bem? Acima da cabeça dele também está o Zênite. Certo? Esse círculo azul é o meridiano. É o horizonte. Desculpa. Perdão. E onde é que está o meridiano? Onde é que está o meridiano? O meridiano não existe aqui, porque o Equador não corta o horizonte em ponto nenhum. Então, a eclíptica ela corta o horizonte, mas o Sol não nasce. O que acontece, o Sol vai girando em torno a esfera vai levando o Sol. Não tem um ponto leste onde o Sol nasça. Certo? Vocês conseguem entender isso? A esfera está girando. O Sol está aqui em Áries, ele está acima do horizonte. Então ele está o tempo todo acima do horizonte. Aí ele se mexeu na eclíptica. Vai, Touro, Gêmeos, Piriri, Pororó, Pororó, continua acima. Aí uma hora ele desce. Aí ele vai ficar abaixo do horizonte. Aí ele não nasce hora nenhuma. Então, por isso que a gente fala, para quem está no Polo Norte ou no Polo Sul, não tem leste ou não tem oeste. Qualquer lugar, qualquer ponto, para quem está no Polo Norte, qualquer direção é sul. É por causa disso. Tá? Então, na prática, em lugares muito próximos do polo, você já não tem... As casas trepam nas outras, fica complicado. Mas, em tese, só no Polo Norte e no Polo Sul é que isso não faz sentido. Qualquer ponto um pouquinho para cima, um pouquinho fora dos polos... Para cima, não faz sentido nenhum, desculpa. Um pouquinho fora dos polos, você já consegue dividir as casas. Certo? Muito obrigado. Ficou muito confuso.